Muito bem, vamos falar de saúde, prevenção, gente. O AVC, né, o acidente vascular cerebral, é a segunda causa de morte no mundo e a primeira causa de incapacidade. E pode acontecer em qualquer um, em qualquer idade. Perigoso, né? A prevenção, claro, pode evitar 90% dos casos. E o reconhecimento aí dos sinais de alerta do AVC e o rápido tratamento de urgência em um centro de AVC diminui muito a chance de sequelas. Mas para explicar tudo isso, um pouquinho mais, está aqui para falar com a gente sobre prevenção. Vou falar com o neurologista Guilherme Mendonça. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Agradecendo a nossa audiência, que diz que sempre assiste o doutor Guilherme quando está aqui. É verdade, um prazer estar aqui, auxiliando e dando uma colaboração para a comunidade. Isso que é mais importante, né, doutora? A gente chega a tantos lares, a tantos locais agora, ao vivo no Facebook também. É importante as pessoas ficarem ligadas, né? Doutor, a gente já falou de AVC. O que eu quero saber hoje, com tanta informação que a gente tem, o que é possível realmente fazer para detectar, para saber, poxa, eu tenho um risco de AVC? Primeiro, é muito importante você fazer uma avaliação, um histórico familiar, né? Se você tem algum histórico de AVC na família, se você teve algum parente próximo, a gente chama de parente primário, aquele parente que é pai, que é mãe, que é irmão, que é avô, que é avó. Então, se você teve um histórico tanto de AVC isquêmico como AVC hemorrágico, é importante que você faça uma avaliação com o seu médico. E a gente chama de screening, que seria uma investigação inicial para os fatores de risco. São os principais, como placas em carótidas, placas intracranianas, e quando eu falo placas, são placas de ateroma ou placa de gordura, de colesterol, alterações cardiológicas, então cardiopatias ou arritmias cardíacas, e causas de AVCs lacunares, que são causas de comorbidades gerais do tipo hipertensão, diabetes, trombofilias, aquelas pessoas que têm uma maior probabilidade de ter acontecer uma trombose. Então, essas pessoas elas têm que ficar um pouco mais atentas à investigação e à prevenção e fazer a avaliação regular com o seu médico, tanto o clínico geral como o próprio neurologista ou cardiologista, para poder evitar ao máximo, como você bem falou, 90% é prevenível. E aí, a partir de que idade é indicado para a pessoa fazer esses exames? Bem, não tem uma idade limite. Se você já tem um histórico mais cedo, o ideal é que você faça essa avaliação já mais cedo. Tanto que, como você falou, não existe idade para o AVC. Existem crianças que podem ter AVC, existem adolescentes, são casos mais raros, não é para a população ficar em choque ou preocupada em excesso, mas existem causas raras, mas o mais comum é acima de 50 anos. E isso pode ser ali, em pessoas mais novas, decorrente de má alimentação, rica em gordura e coisa ruim, ou falta de exercício ou não? O perfil, às vezes é para ser. O perfil tem mudado, a questão do colesterol alto, do triglicerídeo alto, da diabetes, que tem ficado endêmica, né, praticamente na região toda, mas a questão do perfil ele tem mudado. Só que essas crianças ou adolescentes que têm uma maior predisposição, ou eles têm alguma ação genética, uma alteração do DNA, ou seja, uma mutação, ou é por alguma infecção ou inflamação inerente a uma outra doença, então secundária a alguma outra doença. Então não criar pânico na comunidade, porque o mais comum é AVC acima de 50 anos, então deve se dar uma maior atenção a essa população, mas também ficar atento porque pode dar em criança também. Certo, doutor, só para a gente dar aquela pincelada bem rapidinho, diferença de AVC isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico é quando há uma oclusão ou uma alteração do estreitamento do vaso, do calibre do vaso, então quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo e há um infarto na região cerebral, e o AVC hemorrágico é quando há a ruptura do vaso, muito mais propenso a um aneurisma ou uma má formação arteriovenosa onde há o sangramento. Então é o AVC seco e o AVC molhado, que o pessoal fala, né? O derrame isquêmico e cerebral e hemorrágico. Em ambos, quais as sequelas que podem haver? As sequelas elas são muito parecidas, tanto que quando o paciente ele tem o sintoma, você não consegue identificar através do exame clínico se ele está tendo um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico. Por isso que é muito importante prontamente você levar esse paciente para a emergência para ser feita a avaliação com uma tomografia de crânio. Então, o que pode acontecer? O paciente vai ter alteração na boca, a boca vai ficar torta, paralisia de um lado do corpo, isso é alteração na fala. Já está acontecendo. Você não consegue identificar se é um AVC hemorrágico ou isquêmico apenas pelos sintomas clínicos. É claro, se o paciente tem um pico de pressão alta,
enjoo, tontura, a propensão de ser um risco por um AVC hemorrágico é maior. Mas isso não significa que seja um AVC hemorrágico. Tá certo. E na próxima segunda-feira, dia 29, é o Dia Mundial de Combate, de Prevenção ao AVC. Mas para comemorar e para deixar a população mais ligada, ainda vai ter evento sábado agora. Explica pra gente, Então, doutor. sábado, em frente ao Teatro Carlos Gomes, apoio do Hospital Santa Isabel, terá uma tenda lá das 8 ao meio-dia, justamente para fazer essas orientações, para informar a população. Se você tem dúvida, se você é diabético, se você tem pressão alta, apareça lá. A gente vai fazer um screening e vai estar informando com folders, inclusive orientações para as crianças, para os adolescentes e para as pessoas mais velhas do que é o AVC e como prevenir. Perfeito. Doutor Guilherme, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. E bora prevenir, pessoal, que é o melhor remédio. Verdade. Obrigada, doutor. Valeu.